Doutor, estamos aqui a falar de pessoas que podem até consumir, por exemplo, num vão de escada, mas a verdade é que enquanto aguardam pela próxima dose e enquanto estão sob o efeito de alguma droga, estão em plena rua. Não estão propriamente a cometer um crime. Portanto, o que é que as autoridades podem fazer neste caso? Eu falo das autoridades de segurança porque as autarquias já apelaram, as juntas de freguesia já apelaram à Câmara que fizesse aquilo que pode. É um problema muito complexo até do ponto de vista jurídico. E, efetivamente, a resposta a este tipo de fenómenos, não sendo só jurídica, sendo também social, económica e em todas essas vertentes, não pode ficar parada no tempo. E nós, durante várias décadas, tivemos um aumento daquilo que era a profundidade da legislação relativamente a este tema. Portugal foi um dos casos de sucesso no combate a este tipo de fenómeno, mas não se pode condenar apenas com uma mudança de nomenclatura de um bairro. Quer dizer, tem que haver ali aquilo que é um acompanhamento, um esforço de follow-up que muitas vezes não foi efetuado. Obviamente que o aumento de pessoas na via pública a consumir, em termos criminais, não tem, como disse muito bem, uma imputação própria. Mas todos nós sabemos que neste tipo de fenómenos encontram-se muitas vezes ligados fenómenos de criminalidade acessória, de roubos, de furtos e de outros fenómenos mais complexos que nascem neste tipo de ambientes. Portanto, quando nós estamos a falar de um aumento quantitativo do número de pessoas na rua, estamos também a falar de um aumento probabilístico daquilo que é, muitas vezes, a criminalidade que está a acontecer nessas ruas, que está a acontecer nesses bairros e que tende a aumentar. Eu diria que o grande flagelo, para além do fenómeno em si, é que faltam efetivos nas forças policiais, é do conhecimento público que não existe efetivamente aquilo que são os meios humanos e técnicos para fazer esse acompanhamento, existem problemas administrativos, estamos a falar de uma zona geográfica que está sob a intendência de 3 câmaras municipais, juntas de freguesia diferentes e que, portanto, isto faz com que não haja, provavelmente, a sinergia necessária para ver o combate a esse fenómeno e depois tudo isto acaba, como disse também a doutora, acaba por ser combinado numa tempestade perfeita com o aumento dos bens, com a deterioração das condições de vida. É muito difícil fazer esse combate. De um ponto de vista jurídico, o que me parece é que o combate tem que ser feito, mais uma vez, numa ótica de prevenção, no acompanhamento dos casos sinalizados, naquilo que é também a sinalização de situações no limite e depois no controlo desses fenómenos de criminalidade acessória, que esses sim têm enquadramento penal, tem enquadramento jurídico e podem ser alvo dessa resposta. E podem, por exemplo, vir acoplados, para além de uma pena, à exigência, à obrigação de participar num tratamento. Entretanto, doutor, as próprias juntas de freguesia lançaram hoje uma carta aberta à Câmara e também ao CICAD, também ao Ministro da Administração Interna, no sentido de apelar novamente às entidades a que estejam atentas a esta situação. O que é que as entidades podem fazer e não atuando, não fazendo naquilo que são as suas competências, de que forma é que as juntas de freguesia depois as podem chamar a essa responsabilização? Eu tive a oportunidade de ler essa carta e, mais do que uma carta aberta, parece um grito de ajuda, um grito de socorro. E as instituições, quer sejam juntas de freguesia, quer sejam os municípios, quer sejam as câmaras municipais, quer seja um nível, hierárquico superior, têm que ter aquilo que é não só um patamar de articulação, mas tem sobretudo que ter uma estratégia definida que tenha para cada um desses patamares subsequenciais objetivos muito bem definidos. Aquilo que me parece que aconteceu, e efetivamente houve um trabalho muito bom e um trabalho desenvolvido ao longo de anos, que foi alvo de vários elogios a nível comunitário, a nível europeu, mas esse lastro e essa herança foi-se perdendo numa perspectiva um bocadinho naif, inocente, que o problema estaria já resolvido. Se não estamos, como nos anos 80, perante o flagelo da heroína e de outros, hoje estamos perante flagelos maiores, drogas sintéticas, por uma proliferação desse tipo de drogas em camadas mais jovens. Aliás, o diretor do CICAD dizia mesmo que nunca, como hoje, se consumiu tanta droga legal e ilegal no país. São pelo menos os dados do próprio CICAD. É exatamente isso, mas isso exige que as políticas de combate sejam também elas alvo de revisão, alvo de atualização, que sejam conformadas para aquilo que são a realidade atual dos consumidores e deste tipo também de tráfico. Respondendo diretamente àquilo que me perguntou, tem que haver, obviamente, essa articulação entre as juntas de freguesia, entre os municípios e um nível também de governamental de estipulação dessa política comum geral de combate ao fenómeno. Só assim é que cada uma das entidades sabe o que tem que fazer, sabe o que é que a outra entidade vai fazer e sabe aquilo que poderá resultar de uma atuação conjunta. Tem que ser sempre uma política de proximidade, de educação, tem que ser, naturalmente, de prevenção, um trabalho integrado entre entidades e também a sociedade civil. Obrigada, Dr. João dos Soares, também